Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses vídeos são feitos para fazer companhia a você, enquanto você estuda, procura refletir sobre a mensagem do Evangelho sob a ótica do Espiritismo. O Espiritismo não tem um Evangelho à parte, ele não cria nada de diferente. A diferença está na explicação. Kardec, quando organizou esse livro, ele trouxe trechos do Evangelho, trouxe explicações à luz da doutrina espírita e trouxe instruções dos espíritos a respeito desse tema. Nesse primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, ele é fundamentado sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 17 e 18, que eu vou ler para vocês. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Bom, nos vídeos 14 e 15, nós vimos a primeira revelação simbolizada por Moisés, não é só ele. Você não assistiu? Faz uma pausa, vai na playlist e veja os vídeos de número 14 e 15. Você assistiu? Vamos seguir em frente. Agora nós vamos nos ater a Cristo, que é a segunda revelação. Se Moisés trouxe, simbolizando, a primeira revelação, que era o nosso relacionamento com um único Deus, Criador de tudo e de todos, Jesus vem solidificar esse relacionamento com Deus, ampliar, aprofundar. Vamos à leitura. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Bom, onde que eu encontro essa lei de Deus? Nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também conhecidos como Torá na religião judaica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então quer dizer que eu preciso estudar o Antigo Testamento para entender Jesus, para entender o Espiritismo? Exatamente. É o alicerce de uma construção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Comprei um terreno, ele tinha uma edícula construída e eu queria construir uma casa de madeira e contratei a empresa, queria que ele construísse em cima dessa edícula. Ele disse não. O engenheiro falou: de forma alguma, eu não sei como é que foi feito o alicerce, como é que eu vou construir de lá para cima se eu não sei o que é que tem embaixo? Eu não gostei, porque mais despesa, mas eu acabei acatando, porque ele tinha razão. Ele não fez a fundação. Como é que ele ia construir em cima de uma coisa que ele não conhecia? Se eu não conheço o Antigo Testamento, a religião judaica, em seus princípios, pelo menos, como é que eu vou entender Jesus, que veio uma construção em cima da religião judaica? E aí vem o Espiritismo, cuja finalidade é acrescentar o entendimento ao que Jesus veio nos trazer. Então, não conheço o alicerce, vou construir em cima e vou construir mais um andar? Não vai dar, tá? Então, leia, estude o Antigo Testamento, você vai entender a base, a fundação do cristianismo. Entendendo a fundação do cristianismo, os fundamentos, aí você vai poder desenvolver o entendimento do Espiritismo, saber o que ele agrega a tudo isso. Então, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Bom, embora muita gente ache, que a espécie humana não tem se desenvolvido muito,
Não é verdade. O entendimento que nós temos, né, de 1500 anos antes do nascimento de Jesus, que é quando mais ou menos Moisés trouxe essas informações, a gente tinha um grau de desenvolvimento. Na época de Jesus, isso já tinha se modificado, tinha se aprofundado, já tinha condições de receber mais orientações. É por isso que ele diz que ele veio, então, dar o seu sentido verdadeiro, desenvolver. Por quê? Deus mudou? O nosso relacionamento com ele mudou? Não. Nós é que nos transformamos. Nós entendemos melhor como nos relacionarmos com Deus. É como você pega a matemática para uma criança que está sendo alfabetizada. É um tipo de explicação. Depois, quando ela está no ensino fundamental, no ensino médio, ela vai ter um outro tipo de explicação. É a matemática que mudou? Não. O que mudou foi o entendimento que ela tem a respeito do mundo. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-a a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Bom, na época de Jesus existia um segmento do judaísmo que eram os fariseus, que adoravam cumprir regrinhas, pois eles conseguiram dar origem a mais ou menos 613 regras para serem cumpridas. Imagine só você saber pode, não pode, vai, não vai, como é que é? Jesus disse, gente, simplifica, não é por aí. Ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Toda a lei, todos os profetas, estão tudo aí. Lembrar de dois é mais fácil, né? Então ele tirou o excesso, o supérfluo, tudo que era desnecessário no nosso relacionamento com Deus e disse, ame a Deus mais do que você ama qualquer coisa no mundo. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Faça ao seu próximo o que você gostaria que fizessem para você. Aí fica fácil. Por estas palavras, né? O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido. Até o último J. J era a letra menor do alfabeto hebraico. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Jesus disse que ele veio trazer o reino de Deus. Que reino que é o reino de Deus? É o reino onde reina a paz, a justiça, a igualdade. Nós conseguimos instaurar o reino de Deus na Terra? Não. Nós estamos a caminho. Nós, dentro da doutrina espírita, entendemos que nós passamos nosso planeta de um planeta de expiação e provas, ele vai se transformar num mundo de regeneração. Quando isso de fato acontecer, nós teremos instaurados os mandamentos de Deus e o reino de Deus vai existir aqui na Terra. É isso que ele veio nos trazer e nós, como somos cabeça duras, né? Ainda temos
sérias dificuldades em nos relacionarmos com Deus, nós ainda continuamos patinando nesse sentido, né? De entender de fato que papel que Deus ocupa na nossa vida. Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objetos da mesma dedicação. O que ele está dizendo é que Jesus veio não só para o povo hebreu, mas também para todas as pessoas do mundo. Ele veio trazer essa comunhão com Deus. No item 4, nós temos o seguinte: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Então Jesus veio dizer, gente, olha, Deus não é aquele que foi trazido na época de Moisés. Na época de Moisés precisava dizer de um Deus terrível, vingativo, que ia punir todo mundo. Não, Jesus se referia a Deus como Abba, paizinho. É esse relacionamento que ele veio nos ensinar a termos com Deus. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E ele disse, logo o reino de Deus vai ser instaurado aqui na terra e nós teremos uma transformação. Esse logo, gente, é o logo do Espírito. O Espírito, séculos e séculos representam um segundo, porque diante da eternidade, o que são 100, 200, 1000 anos? Nada. Então não fiquem achando que o reino de Deus vai se instaurar amanhã. Não é assim. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo e, em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave, e essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Mas como assim? Jesus não disse tudo? Ele disse tudo o que era possível, o que era passível de ser entendido pelas pessoas daquela época. Bom, vamos começar com Moisés. Se ele dissesse, na época que ele estava trazendo o povo do Egito até a Terra Prometida, não, gente, olha, vamos com calma, a gente precisa entender que Deus quer a igualdade. Não adianta, que povo rebelde, a hora que ele subiu para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, ele demorou muito, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Imagine se ele tinha condições de explicar com paz, com tranquilidade. Mas ele disse, olha, se vocês fizerem isso, Deus vai punir vocês, vai punir a 3ª e a 4ª geração, vai matar todo mundo. Ele é terrível, ele é vingativo, ele é ciumento. Oh, Deus é assim, então eu vou obedecer o que ele me diz. Ótimo. Jesus veio, depois de muitos séculos, e disse, Deus é o nosso Pai, ele nos ama,
Ele quer que nós nos relacionemos com Ele e Ele quer que nós tratemos o nosso semelhante da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados. É um salto, é assim, a gente não consegue avaliar o salto que foi do Deus vingativo, que mandava matar para todo mundo, desse Abba, esse paizinho, esse pai amoroso que veio nos dizer que ele nos ama. Então nós temos gradações da verdade, não porque a verdade se transforme, mas porque a nossa capacidade de compreensão da verdade se desenvolve. Um exemplo, nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê sozinha, é um entendimento. Na segunda vez que a gente for ler, melhora um pouquinho. Quando nós lemos com outras pessoas, elas agregam, trazem visões diferentes, parece que a cabeça da gente vai se abrindo. O Evangelho segundo o Espiritismo que se abriu, que se transformou, ou foi ao nosso entendimento? Ao nosso entendimento. Assim é com a mensagem de Jesus. Jesus veio colocar no devido lugar o que Moisés tentou colocar, mas o povo era dificinho. Agora o Espiritismo, que vai ser o nosso próximo vídeo, vai puxar um pouquinho o que Jesus nos trouxe, mostrando o verdadeiro significado. Quando eu digo verdadeiro significado, não quer dizer que outras religiões tenham o significado errado do ensinamento de Jesus. Não é nada disso. É que nós, que nos tornamos espíritas, entendemos que a vida é feita de numerosas possibilidades e encarnações. A nossa compreensão sobre o ensinamento de Jesus, ela é diferente. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Não percam. Obrigada, até mais.